Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Iniciamos aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição 11, que será ministrada dia 13 de março de 2022. O tema dessa lição é Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Texto áureo: e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2 e verso 4. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Já vamos estar lendo a leitura bíblica em classe e depois disso vamos estar iniciando seus tópicos e seus subtópicos. Leitura hoje está com o nosso querido e amado diácono Gabriel. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos irmãos que irão assistir essa aula. A leitura bíblica em classe, para quem não tem uma lição, se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, seu versículo 21 e 22, depois livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o seu versículo 1 ao versículo de número 4, e a palavra de Deus diz assim: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Então, esse texto abençoado que está em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, e Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. A introdução da lição nos diz assim: Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico Amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousa em Jesus também foi concedida à igreja. Desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar ministrando essa lição, e um dos textos-chave que eu acho para essa lição se encontra em Atos, seu capítulo 1, e seu verso 8, se eu não me engano. Vamos estar lendo, e diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aí está a promessa de Jesus, e nós vamos falar hoje da conclusão dela, o dia de Pentecoste, ali onde foi manifestado. Já vamos para o primeiro tópico: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Vou ler depois, o nosso diácono Gabriel vai estar comentando. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e a obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Amém. Esse primeiro tópico, que nós vamos falar, essa lição, falando sobre o Espírito Santo no Evangelho,
lembrando que vamos estudar sobre Lucas, né, o Evangelho do escritor Lucas e Atos dos Apóstolos. Nós vemos o papel do Espírito Santo, onde o evangelista escreve, né, falando a ação do Espírito Santo na vida, né, já de alguns homens antes do derramar da promessa do Espírito Santo. E eu vejo algo interessante aqui, né, dessa primeira parte, né, que quando o evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento, né, na vinda do Messias, né, a ação do Espírito Santo é percebida na vida de alguns personagens na Bíblia. E eu achei interessante na parte de Simeão, aonde ele vai dizer aqui, em Lucas, no seu capítulo 25, Lucas 2, o versículo 25, fala assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nessa parte nós vemos ainda que aqui não fala de batismo no Espírito Santo, mas está falando da ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Mas nós vamos ver que lá em João, capítulo 20, o versículo 10, quando Jesus sopra o Espírito Santo, a partir daquele momento eles recebem o Espírito Santo, né? E esse receber do Espírito Santo não era o batismo, mas sim quando nós aceitamos Jesus na regeneração, né? E a ação do Espírito Santo no livro de Lucas demonstra isso daqui, que ainda não era o batismo no Espírito Santo, mas nós já vemos o Espírito Santo atuando na vida de personagens bíblicos, como nós vamos ver a própria concepção virginal de Maria, que era um ato do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo no Evangelho, né, demonstra no Evangelho já a sua ação, escrita pelo autor, né, pelo escritor, que ele já atuava na vida das pessoas, mas viria um que batizaria, aí sim, com o Espírito Santo. Esse batismo já é falando de dom espiritual e com fogo, né, com a chama pentecostal que nós falamos dentro do coração, igual está em Lucas 3,16, quando o próprio João Batista fala, né, que viria um que batizaria não com água, mas com Espírito Santo e com fogo, esse já falando do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o primeiro subtópico do primeiro tópico, dizendo o Espírito Santo no Evangelho. Quero deixar para os professores aqui de um texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que nos provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Então nós vemos a diferença, nós não recebemos o Espírito mundano, mas foi o Espírito do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, meus irmãos? Já vamos para o segundo subtópico, dizendo o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu Filho amado. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Amém. A questão do Espírito Santo, o relacionamento do Espírito Santo com o ministério terreno de Jesus, muita gente às vezes não compreende. Por quê? Porque nós temos que compreender a natureza de Cristo, né? Nós sabemos que a natureza de Cristo tinha duas naturezas, uma 100% humana e uma 100% divina, né, que nós chamamos de natureza teantrópica, ou união hipostática, né, que é a hipóstase, né, que é a essência. E aqui, o Espírito Santo atuou nesse ato, nesse momento aqui, através do batismo, para iniciar o ministério terreno de Jesus. Nós vemos que o Espírito Santo atuou e ele tinha um relacionamento, né, com Jesus terrenamente falando do seu ministério, incrível. Por quê? Porque nós vemos o Espírito Santo atuando antes do nascimento de Jesus,
Porque quando nós vemos quando o anjo chega e fala que tens é do Espírito Santo, quando fala para Maria, né, nós vemos o batismo de Jesus nesse ato que da pomba, segundo nossa própria Bíblia Pentecostal, na página 1529, que fala Jesus e o Espírito Santo sobre um estudo. Nós vemos que nós vamos ler sobre a tentação de Jesus, o ministério de Jesus, e nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, tudo com a ação do Espírito Santo. Por quê? Nesse ato, o Espírito Santo não estava agindo na vida de Jesus como Deus, mas sim na sua natureza humana. Porque a natureza humana de Jesus, nós temos que compreender que Jesus recebe a natureza de um Adão antes do pecado. Né? Por mais que isso há discussões, mas nós acreditamos isso, que a natureza, a união hipostática, que nós falamos, a união das duas naturezas de Cristo, é a natureza que Jesus herdou antes de Adão. Então o Espírito Santo trabalhou atuando, ungiu o próprio Jesus, que ele falou, que ele foi ungido pelo Espírito Santo para poder trazer a mensagem do Pai aqui na terra, que era a mensagem do reino, e ele pudesse atuar para poder salvar a humanidade, trazendo assim a redenção para todos aqueles que nele crêem. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí a confirmação, né, o que eu acho interessante nesse subtópico 2 aqui, mostrando a necessidade, né, para que nós tivemos um ministério abençoado, a presença do Espírito Santo. Isso não foi diferente na vida do nosso mestre. Então isso é um exemplo para nós que há necessidade de nós termos o nosso ministério e o acompanhamento do Espírito Santo. Já no subtópico 3, diz o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Glórias a Deus. Quinta-feira eu estava dando discipulado, e eu iniciei o discipulado, que nós vamos ter batido dia 27, falando sobre a Bíblia, um pouco da estrutura da Bíblia, né? E o poder da Bíblia. Inclusive a nossa lição desse trimestre vem a dizer isso daí, né? O poder da palavra de Deus para nós aprendermos e assim usarmos como prática, porque a palavra de Deus ela tem que ser prática, né? E nós vemos que quando Jesus, interessante que Jesus já foi para o deserto sabendo que ia ser tentado, porque a palavra de Deus vai dizer no versículo 1 que ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito. Então, quer dizer, ele já sabia que ia ser tentado. E o que o Senhor Jesus, na atuação, uma das fundamentais vitórias dele foi que ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Né, cheio do Espírito Santo, mas ele fez a parte dele. Por estar cheio do Espírito Santo, ele jejuou, que ele estava ali 40 dias e 40 noites, mas ele tinha a palavra guardada no seu coração. Porque ele não venceu o diabo usando a sua deidade. Ele não venceu o diabo naquela tentação, demonstrando o poder de Deus. Mas ele falou lá em Filipenses, mas sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Naquele momento ele demonstra isso também. Ele usou o quê? A palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus como ferramenta de vitória, como literalmente uma arma contra aquela ação do diabo na vida dele, né? A tentação. Então nós vamos ver que as três partes que nós vemos que o diabo tenta contra ele usa a palavra de Deus como uma retórica também para que o diabo saia. Então o Espírito Santo na tentação de Jesus estava ali fortalecendo Jesus, porque o Jesus estava cheio do Espírito Santo na sua parte humana, né, para poder receber esse auxílio, que é isso que o Espírito Santo tem para a nossa vida, né, para poder nos auxiliar. Glória a Deus. Então, interessante isso, né, que Jesus foi levado ali para ser tentado no deserto, e vamos observar que para poder vencer a tentação existem alguns elementos: oração, palavra. Se Jesus não tivesse o conhecimento da palavra ali, como ele mostrou ali a humanidade dele, né? Mostrou um exemplo como que nós deveríamos vencer a tentação, que é através da palavra, através de oração. E o cristão que não está firmado nesses alicerces, ele está propício ao quê? A cair na tentação. Porque você vai observar que o próprio diabo ele vai usar a própria palavra para tentar pegar Jesus. E Jesus usa a própria palavra para combater ele.
Então você vê o diabo usando a palavra fora de contexto e Jesus trazendo o texto completo e o contexto, mostrando para ele que não adiantava ele pegar uma coisa isolada e tentando modificar ao seu bel prazer, que ele estava firmado na verdadeira palavra de Deus. Então, é essa necessidade aí, graças a Deus, o Espírito Santo e a palavra de Deus tem nos ajudado a vencer muitas tentações. Subtópico 4 diz: o Espírito Santo é a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, deu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpre essa escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualificava seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Amém. E a não compreensão desse versículo por muitos naquele momento é porque eles não continham o Espírito Santo com eles. É a mesma coisa nos nossos dias. Quem está no mundo não vai compreender, porque pessoas naturais, e não compreende as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus. E quando Jesus demonstra aquilo ali, aquele ato de Jesus era cumprindo a profecia e falando que naquele momento cumpriu-se a palavra. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Mas como a vida dele? A expectativa messiânica não compreendia aquilo ali. Por mais que muitos acham que aquele versículo, quando o próprio João fala que ele veio para batizar com o Espírito Santo com fogo, acreditam-se que era pela expectativa, os tradicionais, mais tradicionais, acreditam que era pela expectativa messiânica, que Jesus viria para ser o libertador físico de Israel, por eles estarem naquele momento subjugados pelo Império Romano. Mas não, nós vamos ver lá em Atos que realmente era algo sobrenatural. E eles não compreendiam esse Jesus, um filho de um carpinteiro, o primeiro a chamar Deus de Pai, porque até então ninguém chamava Deus de Pai, eles chamavam Abraão de Pai. Sim. Como que ele chama Deus de Pai? Será que ele se disse filho de Deus? E ele era realmente filho de Deus, e ele demonstrou. Aquela descida do Espírito Santo é incrível, que nós vamos ver, que nós falamos no subtópico anterior sobre a tentação de Jesus. A primeira coisa que o diabo fala é tentar colocar uma dúvida no coração de Jesus. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que ele falou isso? Porque há 40 dias atrás ele também escutou a voz que veio do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quer dizer, o próprio Deus falou, mas o diabo tentou colocar dúvida. Se és filho de Deus, talvez se fosse nós, Jesus, será que eu sou filho de Deus mesmo? Na sua natureza humana. Mas não, Jesus sabia e compreendia a sua missão, e ao sentar ali, ele declara que aquele ato estava acontecendo porque ele era o Filho de Deus e o Espírito Santo estava sobre a sua vida, o capacitando para o seu ministério terreno de transformação e libertação da humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aí o Espírito Santo e a missão de Cristo. Então nós vemos que o Espírito Santo foi algo fundamental na vida de Cristo. Foi um elemento chave. E isso na nossa vida hoje não deve ser diferente. Nós vemos que Cristo, ele é o nosso perfil espiritual. Paulo mesmo ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede imitadores de Cristo assim como eu sou. Então Paulo imitava Cristo. Então nós devemos imitar ele na parte da oração, na parte do jejum e na parte da comunhão, e também estar sempre cheio do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. Amém? Então você vê o próprio Cristo ali testificando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, declarando que todas aquelas coisas que ele fazia era através da obra de Deus. Amém, meu amado? Amém, já vamos para o segundo subtópico, que é Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração, glória a Deus, aguardavam o revestimento de poder. Portanto, Atos
registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como um agente de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Cristo por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Eu trouxe um livro aqui que foi do ano passado, que diz o próprio pastor Elinaldo Renovato. Esse livro foi o livro do comentário do segundo trimestre de 2021, aonde nós vemos aqui que os escritores, na verdade, foi do pastor Ezequiel Soares, que é do primeiro trimestre, que tem um escritor que ele fala que Lucas, né, a diferença de Lucas e de Paulo na sua visão acerca do batismo com o Espírito Santo, na questão que Lucas escreve, né? Que Lucas, ele enfatiza, ele narra o papel do Espírito Santo na história da igreja primitiva, enquanto Paulo ensina os leitores sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo, né? Então nós vemos que Lucas, né, Stoddard, ele fala que Lucas narra o papel do Espírito Santo na igreja primitiva, na história da igreja. Então, qual que foi o papel? Nós estamos vendo essa lição aqui, que era a capacitação, a inauguração de algo que o próprio Jesus já tinha anunciado, quando ele anuncia para Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? Talvez se fosse hoje na era digital, Jesus estaria fazendo um anúncio, né? Vai inaugurar a minha igreja, mas eu sou a pedra fundamental dela. Então Jesus anuncia, só que em Atos dos Apóstolos nós vamos ver, a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele desce, né, a partir do capítulo 2, mas no capítulo 1 nós vamos ver que o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, diz aos seus discípulos, né, capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, era uma capacitação para um trabalho aqui na terra. Por quê? Porque você só vai ser testemunha de algo que você viu. E qual que era a testemunha? Relatar o amor que Cristo derramou na cruz do Calvário por nós através do seu sangue. E o Espírito Santo veio para inaugurar esse trabalho aqui na terra que Jesus já tinha anunciado e capacitar tanto os seus discípulos, não somente aqueles 120, mas aqueles 120 foram os precursores, os primeiros a receber. Mas isso chega até os nossos dias de hoje, e essa capacitação vem do alto, porque não, como o apóstolo Paulo fala, não possamos dizer algo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor, no sentido sobrenatural, para trazer a mensagem de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Então nós vemos o Espírito Santo em Atos, nós vemos agora Jesus 1:8, que você falou mesmo sobre a promessa, né? Jesus falando que eles, através dessa promessa e o cumprimento do batismo do Espírito Santo, eles conseguiriam fazer a obra de Deus não só em Jerusalém, mas nas demais regiões ali. Então, necessitaria ainda de um elemento chave para fazer a obra de Deus. E esse elemento se chama batismo do Espírito Santo, ali, o derramamento. Porque se você observar, antes disso, eles estavam reunidos orando. Entendeu? E só tiveram ali combustível para poder sair e anunciar com autoridade após o cumprimento dessa promessa. Amém? Amém. Então nós já vamos para a promessa cumprida, o subtópico 2, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo, a profecia de Joel, Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, línguas como de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operadas e as almas eram alcançadas. Amém. A promessa, primeiramente, o que é o batismo no Espírito Santo? Primeiramente, é uma promessa do Pai, né? E recebereis a promessa do meu Pai, igual o próprio Senhor Jesus diz em Lucas, né, no capítulo de número 24.
Mas nós vamos ver que essa promessa se cumpre se nós abrirmos lá no livro do profeta Joel, no seu capítulo de número 2, o versículo 28, que é o que enfatiza, talvez seja a promessa mais clara, né? Que a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento ela é implícita, né? Não é explícita, mas esse versículo do Antigo Testamento talvez seja o versículo mais explícito que fala sobre o derramar do Espírito Santo, que isso acontece quase 2000 anos depois dessa escrita do profeta Joel, nos dias, né, dos profetas, no dia de Pentecostes. E nós vamos ver que diz assim, capítulo 2, versículo 28 do livro do profeta Joel: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. A questão é tão clara aqui, para que não haja acepção de pessoas, no sentido de que o Espírito Santo, Jesus batiza, mas o agente da ação é o Espírito Santo. Jesus é o autor do batismo, mas quem age é o Espírito Santo. E nós vamos ver que aqui não tem distinção de pessoas, que o profeta já fala, é servo, é serva, é rico, é pobre. Por quê? Porque para o reino de Deus não há acepção. E esse trabalho se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, a partir do versículo 4. Né, e as ações ao qual acontece após isso daí transformam. Nós vamos ver a própria vida dos apóstolos diferente. Eu vejo o apóstolo Pedro uma pessoa totalmente diferente após o batismo no Espírito Santo. Não quer dizer que batismo no Espírito Santo é referência para a salvação, é requisito de salvação, é algo de Deus para nós. É diferente do fruto do Espírito, porque quando aceitamos Jesus, o fruto do Espírito nós ganhamos ele, porque o batismo no Espírito Santo é totalmente oposto da regeneração, do novo nascimento, igual nós vemos em João capítulo 3. Então, essa promessa se cumpre, né, para que houvesse essa capacitação do Espírito Santo, para que a obra percorresse ao mundo da maneira que Deus projetou que ela percorresse. Mas somente com os homens conseguiria? Não. Com o próprio Deus dentro dos homens, assim sendo nós moradas do Espírito Santo e templo de Deus, né? Casa de Deus que somos a nossa vida. Então o Espírito Santo veio para capacitar, e essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, na vida daqueles irmãos, e chega até os nossos dias. Glória a Deus. E a respeito, você falou a respeito do perfil de Pedro, né? Que você vê uma mudança ali, não no sentido de metanoia, né? De caráter ali. Está falando de mudança no sentido referente ao reino dos céus. Você vê Pedro antes, aquele homem um pouquinho ainda sem jeito de transmissão da palavra de Deus. Em Atos você já vê um cara mais corajoso, com mais certeza e mais propriedade naquilo que se diz o reino dos céus, que tanto ele até cita a promessa, acho que é 2:6, se eu não me engano, em Atos, e vai falar sobre isso, da promessa que era de Joel lá. Então você vê Pedro até sendo inspirado e lembrando ali da profecia de Joel, e falando que aqueles homens não estavam bêbados ou embriagados, que estavam cheios do Espírito Santo. Aquele mesmo homem que estava com medo de uma mulher naquela hora, agora tem uma coragem para falar no meio de uma multidão a respeito do que estava acontecendo. Então você vê um revestimento, um poder, uma capacitação. Então o Espírito Santo ele nos encoraja, principalmente o batismo do Espírito Santo. Ele nos encoraja a pregar a palavra para o vizinho, para o nosso parente, aquela coisa meio sem jeito sai fora. Porque uma pessoa, eu costumo dizer até, quando eu estou ministrando a escolinha e falo muito sobre esse tema, eu costumo dizer que jamais nós vamos abastecer o tanque do nosso carro para ficar parado. Deus é a mesma coisa, quando Ele nos reveste com o Espírito Santo, ou nos enche do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar parados, não conseguimos deixar de propagar o reino dos céus, e foi o que aconteceu com os discípulos que expandiram o Evangelho, mesmo sendo perseguido, eles continuavam falando do reino dos céus. Então o Espírito Santo também nos reveste, nos dá uma coragem para fazer a obra de Deus com mais propriedade. Amém, meu nobre? Amém. Subtópico 3. Já estamos indo no subtópico 3, graças a Deus, que o tema é um modelo pentecostal para a igreja
de nossos dias. A parte 3, a Não, expansão perdão. da igreja primitiva. Isso, a parte 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anuncia Cristo com intrepidez, com coragem. E quase 3.000 almas se converteu, glória a Deus. Aleluia. E após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 Jesus se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Espírito pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Glórias a Deus. É isso que nós estávamos falando. Para que a igreja houvesse uma expansão, porque quando Jesus ele dá essa ordem que está no imperativo, né, que está no verbo imperativo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda... Ele não está falando... Ele já deu uma ordem, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão estar listados, vocês terão essa função de testemunhar, falar por que eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar aquilo que eu vi, o que eu e você viu. Nós vimos o amor de Cristo na nossa vida, transformando a nossa vida. E agora, os agentes dessa missão são os apóstolos, são os discípulos. Não somente os apóstolos, como os discípulos. E a igreja primitiva necessitava expandir. Por quê? Quando Jesus diz, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, começando em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, Jesus estava mudando o sentido de adoração da igreja. Porque antigamente, se Jesus fosse um Jesus religioso, Jesus falaria, né? E vocês, né, ser-me-eis as minhas testemunhas e ficarão em Jerusalém, né? Mas o que Jesus fala? Jesus muda a adoração de templo para igreja. Né? E as portas do inferno não prevaleceram sobre a minha igreja, né? Que é a eclésia, ser chamados para fora. Porque na época de Jesus, uma sinagoga, ela funcionaria de 8 a 9 homens, varões adultos, para iniciar. Mas quando Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, Jesus agora muda a essência de uma adoração, né? Que quando ele fala, antigamente todo mundo tinha que vir para Jerusalém, mas agora não. Agora é uma ação que nós falamos centrífuga, né, que ela é de dentro para fora. Agora, pega em Jerusalém, vocês cavam tudo aqui. Agora vocês pegam daqui e saem para fora. Vai para fora evangelizar, vai para fora fazer o trabalho. Agora não vai ser mais só aqui, né? Então o Espírito Santo trouxe essa capacitação, porque nós vamos ver, após, igual você mesmo citou, um Pedro que teve medo de uma mulher, que era uma serva que ninguém conhecia, que falou, você veio de lá, e ele negou Jesus. Agora ele começa o seu discurso, após o batismo com o Espírito Santo, um discurso que muita gente não quer ouvir. Aí ele fala assim no seu discurso, quando ele começa a pregar, e disse-lhe Pedro, no capítulo 2, versículo 37 e 38, mas no 38, né, quando o apóstolo Pedro começa, a primeira palavra, a ação de um homem arrependido, convertido e cheio do Espírito Santo, é não ter medo daquilo que ele fala de Deus. Aí, a primeira coisa que ele fala, arrependei-vos. Se eu chegar para você e falar, João, se arrepende, mas vai falar, então você está querendo dizer que eu estou errado no quê para mim me arrepender? Agora imagine, o cara chega perante uma multidão, que ele teve medo de uma mulher, que falou que ele andava com Jesus, ele negou. Agora ele chega no meio de uma multidão, cheio do Espírito Santo, com a autoridade do céu, e fala, arrependei-vos. Glória a Deus. Por quê? Porque ele teve essa ação. E a Bíblia vai dizer que no final, né, quase 3.000 almas se batizaram. E no capítulo de número 4, nós vamos ver quando ele cura aquele coxo na porta formosa, quando estava ele e João, né, ele é preso após, né, por ele fazer aquilo ali. E a Bíblia vai falar que quando eles foram interrogados, muitos, porém, dos que ouviram aquela palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Espera aí, um cara que teve medo, agora uma pregação é 3.000 e na outra é 5. Um homem que não tinha talvez a capacidade humana, pelo que eles diziam, não que ele era analfabeto, que muitos acham iletrado era analfabeto, não era. Iletrado é que não tinha um estudo igual Paulo. Né, que era um homem nos pés de Gamaliel, um homem que estudou nas melhores escolas. Ele tinha a escola básica daquele tempo,
né? Mas agora o cara prega e quase 5.000 almas aceitam e a outra 3.000 se batizam. Meu Deus. Isso é o poder do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus, a capacidade espiritual de levar a mensagem de Deus. Aleluia. Já vamos para o subtópico 3. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos e em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder. Glórias a Deus. Nessa parte final nós vamos entrar agora, né, falando bem a questão para nós como igreja, né? Nós vamos ver no Evangelho de João, no seu capítulo 20, o versículo de número 22, aonde nós vamos ver o próprio Jesus, que aqui nós vamos ver a distinção do que é a regeneração, é igual o próprio Jesus diz lá para Nicodemos, que é necessário nascer novamente para entrar no reino dos céus. Mas nós vamos ver em João capítulo 20, versículo 22, quando nós aceitamos Jesus, é isso que acontece, nós recebemos o Espírito Santo para fazer morada na nossa vida. Isso não é o batismo com o Espírito Santo, tá? Que é o revestimento de poder como uma capacidade de trabalho, né? Aqui na terra. Nós vamos ver o próprio Jesus dizendo assim, ó, versículo 21 do capítulo 20, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui é no momento, esse ato é o ato da regeneração, é o ato do novo nascimento, que o que é a palavra regeneração? É pegar aquilo que é velho e fazer novo, né? Pegar uma criatura velha e se tornar uma criatura nova. Nós passamos da condição de criatura para filho, né? Então o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de mim. Para quê? Para que haja agora santificação progressiva, para ele me ajudar a mudança diária na minha vida, para ele me ajudar, porque o Espírito Santo, quando o próprio Jesus diz, e João capítulo 14, quando ele fala, e vos enviarei outro Consolador, e não vos deixarei órfãos, quando ele fala outro Consolador, essa palavra no grego é alós parakleto, né? O alós aqui, que é o outro, não é o héteros. O héteros é de natureza diferente, igual homem e mulher, né? O hétero, né, tanto o homem quanto a mulher, são de natureza diferente. Agora, quando ele fala o alós, é que é o mesmo, é a mesma natureza. O Espírito Santo é a mesma natureza de Jesus e a mesma natureza do Pai. Glória a Deus. Isso que faz que nós acreditamos na Trindade nessa maneira, né? Que são iguais em poder, glória e majestade, mas são pessoas diferentes, com ações diferentes, mas com o mesmo propósito, que é a redenção e a salvação da humanidade. Então, o Espírito Santo, ele vem nesse ato, né, como o batismo no Espírito Santo, que ele pode ser tanto junto como após a regeneração. Tem pessoas que podem acertar Jesus, igual nós vamos ver os próprios escritores. Eu estava lendo o pastor Linaldo Renovato falando que ele viu já pessoas aceitando Jesus e recebendo o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo não é algo meu, mas é algo de Deus para mim, né? O batismo com o Espírito Santo também não é, nesse momento, o receber do fruto do Espírito com seus 9 aspectos, né? É algo distinto. Agora, o batismo com o Espírito Santo é algo que você recebe de Deus, que a gente fala de efusão do Espírito, né? Que o seu Espírito se funde com o poder do Espírito Santo para que você tenha ferramentas a mais para trabalhar para Deus aqui na terra. Glória a Deus, uma capacitação. Uma capacitação, exatamente, uma capacitação. Porque se você observar, que nem você falou, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Mas você vê que os discípulos ali continuavam em Jerusalém. Ali não motivou eles a ficar, não teve aquela sensação de não aguentar ficar parado, ou não aguentar de anunciar a boa nova.
Mas quando ele recebeu ali o batismo do Espírito Santo, o revestimento, o poder, você vai ver que Pedro ele não consegue ficar quieto, porque quando ele foi preso, o povo queria que ele se calasse, falou assim, ó, o que convém mais? E eu obedeci aos homens ou a Deus, quer dizer assim, eu não consigo negar aquilo que eu vi. Então você vê que o revestimento de poder, ele nos capacita e nos dá uma ferramenta necessária para a expansão do reino dos céus. Amém. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. Isso aqui é uma discussão tremenda. Exatamente. Isso. No Pentecoste, os discípulos falaram línguas. E em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. E em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim, tendo falar em línguas, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Amém. Bom, igual você falou, né? Isso aqui é uma discussão muito grande, mas para nós como pentecostais, que cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, nós não somos cessacionistas, não acreditamos que os dons cessou, tanto que vamos finalizar a lição falando disso, sobre a plenitude, mas nós cremos, para nós, pentecostais, e temos evidências claras bíblicas, tá? Não é por experiências, porque muitos julgam, né? Por talvez ter mais tempo de denominação ou coisa parecida, principalmente muitos tradicionais, cessacionistas, que nós vivemos por experiências, né? Os pentecostais não têm uma doutrina teológica bem fixada na Bíblia, não. Nós temos uma doutrina perfeitamente bíblica, uma doutrina sadia e com ótimos ensinadores pentecostais, tanto no passado quanto hoje. Nós temos fundamentos bíblicos, tá? Para poder afirmar que nós cremos que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Por quê? Porque a glossolalia, ou a glossolalia, né, que ela significa na sua palavra em si, o significado é quando a pessoa fala uma língua que ela não conhece e aquele que ouve não conhece, que no caso é a língua que é uma língua sobrenatural, tá? Isso é a glossolalia. Existe a xenolalia, ou a xenolalia, que muitos têm ficam em dúvida nessa questão que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o seu versículo de número 7, diz assim, ó: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Quer dizer, é a mesma pessoa falando, saindo da minha boca, e quantas pessoas de nações diferentes escutavam? Aí fala, pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Quer dizer, como que eles entenderam? Aqui já era uma língua que nós falamos, a xenolalia é quando a pessoa que fala a língua não conhece, mas é uma língua conhecida. No caso seria um idioma, que há também relatos de pessoas que são batizadas no Espírito Santo com idiomas terrestres, com idiomas que ela não conhece porque não estudou, mas veio sim uma capacitação, algo dado por Deus, porque havia naquele momento relatos. Nós vamos ver que no ano de 1900, em Kansas City, nos Estados Unidos, Charles Fox Parham, que foi, né, o professor de William Seymour, né, que começou aquele grande trabalho na Rua Azusa, ele decidiu que para haver um grande avivamento, ele começou a estudar sobre o Espírito Santo, essa doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, tinha uma irmã que ela foi batizada com o Espírito Santo, falando em mandarim, e ficou 3 dias falando direto. Glória. Mandarim é um dos idiomas ou dialetos mais difíceis de se falar, né? Então era algo conhecido, era um dialeto conhecido, mas também há situações que nós vamos ver na subsequência, igual fala aqui, que aconteceu
né, que nós vamos ver a família de Cesareia do centurião, nós vamos ver os irmãos em Éfeso, né, que falaram em língua, nós vamos ver em Samaria, né, e a vida de Paulo também fala, nós vamos ver em Cornélio, quer dizer, essa daqui já é a glossolalia, que eram línguas estranhas, que eles não entendiam e quem ouvia também não entendia, porque essa era a função, primeiro, a sonoridade daquela, o que eles estão falando, que mistério é esse? Né? Então, as línguas estranhas em nós, como crentes pentecostais, né, amantes do pentecostalismo e praticante, cremos que a evidência inicial com o batismo no Espírito Santo, por mais que há várias divergências, talvez não é uma unanimidade, talvez até dentro da nossa igreja, mas a grande maioria compreende sim, que a evidência inicial com o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, e assim a subsequência que Deus pode continuar batizando a gente a fazer com outros dons. Amém. Já o subtópico 3, já finalizando a lição, graças a Deus, nós vamos para a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, e tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Glórias a Deus. Essa é a grande discussão também, né, que hoje com as mídias sociais, né, com os trabalhos de podcast, ou que seja dos seus canais no YouTube, muitos ensinadores cristãos, né, trazem esse texto, mas nós como pentecostais, nós temos que crer, confiar e não titubear quando for ensinar sobre isso. Por quê? Porque nós cremos que a plenitude, quer dizer, ele é pleno até os dias de hoje, a ação do Espírito Glória Santo. a Deus. Nós cremos que não cessou, nós não somos cessacionistas, nós não cremos que o Espírito Santo, com as suas ações na vida do ser humano, ficou apenas para os dias dos apóstolos e para a igreja primitiva. Não, nós cremos na evidência clara, na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais na vida do ser humano. Nós cremos que essa ação é contínua até que Jesus venha, porque o Espírito Santo é contínuo na nossa vida. Né? Ele trabalha na nossa vida diariamente, na nossa santificação progressiva. Quem vai glorificar o nosso corpo nesse ato da parousia, do abrir e fechar de olhos, vai ser o Espírito Santo. Né, que nós vamos ver que ele faz isso, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo faz ação na vida do homem e ele derrama o seu poder. Ele batiza o ser humano. Jesus é o batizador, mas o agente do batismo é o Espírito Santo. Glória então nós cremos nisso, igual eu estava lendo que a questão aqui, que nós vamos ver o próprio pastor Ezequiel Soares dizendo que, na verdade, o pastor Linaldo Renovato, ele falando dos homens que, acerca do dom, né? Que nós vamos ver aqui, ele diz no seu livro, no capítulo, na página de número 62, ele fala assim: o movimento pentecostal não é propriamente moderno, né, que muita gente acha que é moderno, mas ao longo da história da igreja, Deus levantou crentes fiéis que desejavam ver a igreja local movida pelo poder de Deus. Em 1834, o ministro presbiteriano Ed Arwin encorajava o falar em línguas em sua denominação. Numa colônia de Mormons de Novo, Illinois, em 1855, os crentes criam no dom de línguas, profecias, revelações, visões, cura, interpretação de línguas. Em 1873, na campanha de Date L. Moody, né, o grande Moody que a gente conhece, ele encontrou grande avivamento na Associação Cristã de Moços. Robert Boyd declarou: encontrei a reunião em fogo. Os jovens estavam falando em línguas e profetizando. Que significaria isso? Somente que Moody pregaria para eles naquela tarde. Em 1875, houve batismo com o Espírito Santo em Providence, Rhode Island.
né? E o pastor Salway declarou no ano de 1875: nosso Senhor começou a derramar sobre nós do seu Espírito, minha esposa e eu, e alguns poucos outros começaram a proferir algumas poucas palavras em línguas desconhecidas. Então, quer dizer, não é algo que a Assembleia de Deus inventou, não é algo que nós inventamos, mas é algo que Deus prometeu, porque uma das coisas que precederiam a volta de Jesus era o aumento do pentecostalismo na terra, por mais que muitos não queiram, mas o maior movimento cristão do mundo, né, protestante dizendo, é o movimento pentecostal. Nós somos mais de 800 milhões de pessoas no mundo hoje, tá? Antes da pandemia, a gente não sabe depois da pandemia, mas era mais de 800 milhões de pentecostais no mundo inteiro. Isso quer dizer, o Espírito Santo atuou desde o princípio sobre os homens. Na era de Jesus, Jesus estava aqui com os homens, e após a subida de Jesus, agora o Espírito Santo atua dentro dos homens e continuar atuando até que Jesus volte e a eternidade conosco, assim de glória em glória. Glória a Deus. Só de nós observarmos que a igreja permanece de pé, já é uma evidência clara que o batismo do Espírito Santo principalmente para o povo pentecostal, que tem um crescimento anual. Você pode observar que uma das maiores igrejas que leva o povo ao batismo consciente, né? Que sabe ali se arrependendo dos pecados, é o povo pentecostal. Você vê, todo ano você vê ali um grande crescimento na inserção da igreja. Então você vê ali também a confirmação desse poder continuando ainda com a igreja. E você vê que cada dia mais o cristão está evangelizando, pregando e continuando ali a obra de Deus. Então nós compreendemos e acreditamos que o Espírito Santo, ele não só ficou com os apóstolos, mas continua ainda operando no meio da igreja e curando, transformando e fazendo maravilhas no meio do povo. Sim, e só para finalizar, João, eu vejo essa ação, né, que eu sou apaixonado pelo movimento pentecostal. A gente lê literaturas tradicionais que a gente precisa ler como base, mas eu vejo a ação e cada vez mais também muitos, além dos jovens, os adolescentes querendo fazer essa ação, desejando pelo batismo, né, que o batismo nas águas, nós vamos ver que vamos ter agora bastante adolescente entrando. Quer dizer, é o Espírito Santo convencendo os próprios adolescentes já que eles precisam se arrepender dos seus pecados, porque eles já são conscientes, que é igual você falou, e por isso esse aumento do pentecostalismo, porque o Espírito Santo continua atuando fervorosamente no nosso meio. Tá? É isso, essa grande chama, esse fogo que arde nos nossos corações, de continuar levando a palavra de Deus com todos os intempéries, com todas as dificuldades, mas o Espírito Santo é verdadeiro, continua atuando, e a plenitude dele abrange os nossos dias de hoje, até Jesus voltar com os dons espirituais. Glória a Deus. Então nós já estamos indo para a conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. E esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. Já vamos agradecendo a Deus por mais essa aula. Glória Deus a abençoe Deus. Sua vida. Amém, grandemente. Acredito eu que vai ter coisas riquíssimas para os professores aqui nessa lição, que vai dar um preparo maior, né, para trazer ali algo que vai agregar e vai somar para a aula dessa lição 11. Então Deus te abençoe a tua vida. Amém, agradeço essa oportunidade. Todos vocês que vão estar assistindo, compartilha, curte aqui e se inscreva no nosso canal também, que é o Papo Bíblia Oficial. Vai lá, se inscreva no nosso canal, compartilha. Se tem sido uma bênção para você, deixa seu comentário aqui, o que você achou dessa aula, do nosso comentário, alguma, como posso dizer, alguma dica também que você acha que nós precisamos fazer, melhorar, e que Deus abençoe a sua vida. Desde já agradeço a sua vida, viu, Gabriel? Amém, meu irmão, muito obrigado por mais essa oportunidade. É um prazer, uma honra poder estar aqui com você, né, que está fazendo esse trabalho fantástico, juntamente com grandes homens que têm vindo aqui, trazendo seus testemunhos. E é igual o nosso diácono
falou, nosso diácono João Paulo, quem for assistir, sentir que essa palavra, que esses comentários, né, veio agregar valor à vida sua no momento da sua ministração da aula, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque essa é a maneira de você abençoar esse trabalho aqui, curtindo, compartilhando, para que o YouTube consiga ver a relevância das pessoas ao ver o trabalho. Como que ele vê? Você curtindo, comentando, compartilhando, e assim ele vai indicar o trabalho para mais pessoas. Amém. Então Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo em Cristo Jesus. Amém.